Boa noite, pessoal. Volto aqui mais uma vez, para falar com vocês a respeito da situação do coronavírus hoje, no mundo e no Brasil. Como eu falei no primeiro vídeo, eu disse que a epidemia iria chegar aqui, realmente chegou, tá certo? A gente está vivendo hoje uma situação nova para todo mundo, A gente nunca tinha passado por uma situação dessa, até porque vivemos a primeira pandemia na era digital, onde as informações passam muito rápido via WhatsApp, Instagram, internet, e as informações certas e erradas chegam até a população. Bem, o que eu tenho que dizer para vocês hoje é o seguinte, tá? O Covid-19, como eu havia falado nos vídeos anteriores, é um vírus que causa resfriado na maioria da população. 86% das pessoas vão apresentar somente sintomas leves ou mais, serão assintomáticas. Tá? Qual é a grande preocupação que a gente tem hoje com o Covid-19? Os nossos idosos. Já ficou provado que o vírus ele vai atingir principalmente os idosos, principalmente acima de 80 anos, e principalmente vai causar morte naqueles que têm comorbidades. Que comorbidades são essas? Diabetes, hipertensão, alguma doença já pré-existente, como HIV, autoimune, ou ainda insuficiência cardíaca ou respiratória. Então, o que temos de fazer aqui no Brasil já está sendo feito, que são as medidas de isolamento, tá certo? Venho lembrar aqui a todos vocês que isolamento não é férias, tá? Essa situação é uma situação nova para a gente, de ficar dentro de casa, realmente se isolar das pessoas, mas nesse momento é necessário. Por quê, pessoal? Vejam só, é necessário, mas não é necessário ter pânico por isso. Tá? A necessidade de se fazer isolamento hoje é justamente a gente não causar o espalhamento da doença. Até porque convivemos com nossos pais, convivemos com nossos avós, e essas pessoas seriam as maiores prejudicadas ao receber esse vírus. Mas eu volto a repetir, não é um vírus mortal. É um vírus que tem 3,5% de mortalidade e tem uma população específica, normalmente associada a comorbidades que vão ser atingidas. Aqui no Brasil a gente já atinge um número grande de casos, mais de 600 casos. Até agora foram confirmadas 7 mortes. Dessas mortes, a maioria das pessoas que morreram eram idosas, com algumas das comorbidades que eu já mencionei anteriormente. Certo? Então a gente pede que realmente a população, nesse momento de expansão da doença, fique em casa. Tá? Mas não porque você vai pegar a doença e pode morrer. Como eu falei, a maioria da população vai ter uma doença assintomática ou sintomas leves. Mas justamente para não causar um maior espalhamento do vírus e que esse vírus chegue até os nossos idosos. Tá certo? Então a preocupação maior hoje seria justamente essa. Tá certo? Peço, pessoal, que não entre em desespero. Tá? Não fiquem comprando álcool em gel caríssimo, quando na verdade uma lavagem simples das mãos com água e sabão vai resolver o problema. O que a gente vê aí é a população um pouco mais preocupada com o si do que com o coletivo. A gente vê pessoas praticando preços abusivos de álcool em gel, preços abusivos das máscaras, quando na verdade a gente teria que ser solidário com os outros, para que justamente as pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de prevenção do vírus. Tá? O que a gente vê são pessoas que estão usando máscara que não estão contaminadas. Volto a repetir que a máscara, quem tem que usar é quem está contaminado, quem está com algum tipo de virose, porque nesse momento não temos só o coronavírus circulando no Brasil, principalmente aqui no Ceará. A gente tem aí metapneumovírus, a influenza, a gente tem vírus sincicial respiratório, ou seja, vários vírus que podem vir causar infecção respiratória. Tá? Então quem deve usar a máscara é quem está com algum sintoma respiratório para não transmitir nenhuma dessas viroses para outras pessoas que podem se confundir justamente com o coronavírus. A maior preocupação hoje também, pela expansão da doença, é que essa expansão leve justamente a um colapso no sistema de saúde. Então, pessoal, quem não tem sintoma grave, o que é sintoma grave? Quais são os sintomas do coronavírus? Tosse, dor de cabeça e mal-estar. O que é considerado o sintoma mais grave do coronavírus? Além desse que eu já falei, seria dificuldade em respirar e febre. Então só procurem as unidades de saúde quem tiver esses sintomas, dificuldade de respirar e febre, para que não lote as emergências, nem as UPAs, tá certo? E leve a um colapso total do sistema de saúde e realmente seja tratado quem precisa ser tratado.
Tá? O que a gente vê, por exemplo, na Itália, né, a situação muito complicada, onde já morreram muitas pessoas, né? Eles podem me perguntar, por que a Itália tem de diferente para os outros locais? Na verdade, a Europa como um todo tem uma população muito velha, e a Itália demorou um pouco para tomar as medidas de isolamento, né? E o que aconteceu? As pessoas novas, mais novas que adquiriram a virose, em contato com as pessoas mais idosas, terminou havendo espalhamento para as pessoas mais idosas na Europa, né? Principalmente na Itália. E aí realmente a situação complicou por lá. Então, para que não aconteça isso no Brasil, só procure as unidades de saúde se realmente tiverem sintomas mais graves, tá? Porque quem tem sintoma grave precisa de respirador, precisa de UTI, e não temos tantos respiradores e UTIs para a quantidade grande de pessoas que estejam doentes, tá certo? Então, pessoal, fica a dica, fique em casa, tá? Se tiver sintomas mais graves, aí sim você procura o sistema de saúde, tá? Em relação ao que estão falando sobre o tratamento com a hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina é um medicamento antimalárico, bem antigo, tá certo? E o mecanismo de ação desse medicamento é um imunomodulador, ou seja, ele vai melhorar a sua imunidade, tá? Foi feito um estudo, né, recentemente com 40 pessoas e essas 40 pessoas, 100% delas ficaram curadas do coronavírus utilizando esse medicamento, tá certo? Então o que é que eu peço? Pessoas que não têm sintomas, pessoal, mais graves, não lotem as farmácias, não esgotem o estoque de hidroxicloroquina. Deixe realmente quem precisa comprar o medicamento, que compre esse medicamento. As outras pessoas que tiverem sintomas leves não precisam tomar hidroxicloroquina. Tá? Então só é indicado para os casos mais graves, tá certo? Então vamos deixar medicamentos nas farmácias para que as pessoas que precisam realmente comprem esse medicamento. Tá? As medidas do nosso governo aqui no Ceará foram muito duras, né? Por um período a gente vai ter que viver esse isolamento, tá? Mas se a gente cumprir tudo direitinho, essas recomendações, né? Esse período ele vai ser mais curto e a gente vai ter um menor espalhamento do vírus aqui no Brasil. Tá? Então não há motivo para pânico, continue fazendo suas atividades normais em casa. Se precisar ir no supermercado, vá ao supermercado, né? Mas sem demorar, vai para comprar o que precisa e volta. Né? Se precisar ir numa farmácia, vai na farmácia, tá certo? Mas não há motivo para pânico. Tá? Se tiver algum sintoma respiratório, precisar sair, bota uma máscara e vai, certo? As outras pessoas não têm necessidade de usar máscara. Quem não tem sintoma não tem necessidade de usar máscara. Tá? Quem vier de fora, cumpre o períodozinho de quarentena aí de 7 a 10 dias em casa, né, para não transmitir nenhuma virose, não só o coronavírus para as outras pessoas. Né? E vamos torcer, né, para que essa situação ela se resolva o mais rápido possível e as pessoas voltem às vidas normais. Tá? A gente sabe que o impacto econômico desse isolamento vai ser muito grande para o nosso país, né? Então, vamos ser mais solidários, tá certo? Entender o lado do outro, ter empatia, né, pela situação do outro. Então, todos nós juntos, aqui no Brasil, se nós nos juntarmos todas as forças, a gente com certeza vai conseguir combater essa pandemia, tá certo? Mais uma vez, não é um vírus mortal, mas é um vírus que tem alta infectividade e ele pode chegar até os nossos idosos e causar doença grave e morte. Tá certo? Então fica o recado para vocês. Tá? Qualquer dúvida podem entrar no meu Instagram, né, no Rei da Micro, que eu tiro todas as dúvidas necessárias, tá certo? E se puderem espalhar esse vídeo, né, para que as pessoas tenham essas informações, eu agradeço bastante. Né? Então boa noite a todos e boa quarentena.